Leitura. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 5 de novembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1738, 5 páginas, 49 elogios e 10 máximos. O tema é Neomundividência. A especialidade é a cosmocogniciologia. Definição. A neomundividência é a percepção, mega-percepção, concepção ou mega-concepção do mundo, do universo ou do cosmos, segundo os princípios, postulados ou corpos de conhecimentos da conscienciologia. A mundividência segundo a conscienciologia. A mundividência evolutiva da conscienciologia. A mundividência direcionando o modo pessoal de agir no mundo de acordo com a programação existencial ou a PROEX. Os confrontos entre as diversas mundividências. O ponto de vista cosmofisiológico da conscienciologia. O escrutínio conscienciológico do cosmos. O crescente aprendizado da inteligência evolutiva. A visão global, começando pela união das instituições conscienciocêntricas internacionais, que é a Unicim. A autoconscientização multidimensional, multiexistencial e autoevolutiva. Agora, nós temos aqui a tabelologia com 10 abordagens confrontativas entre a neomundividência conscienciológica e a retromundividência eletronótica convencional. É o cotejo da neomundividência e a retromundividência. São 10 itens. Agora eu chamo a atenção para esse item em seguida, um parágrafo que chama mundividência. Agora amanhã, você tem aí os dados de amanhã? Você quer falar para nós o que é? Eu ainda vou mostrar alguma coisa aqui, mas fala para nós aí. Estamos abrindo o segundo encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia. Inicia agora, sexta-feira, às 15 horas, lá no Discernimento. E esse texto aqui, Mundividência, sem ser encomendado, né, Waldo? Caiu como uma luva. Pois é, amanhã eu vou aparecer lá, para 5 horas eu vou aparecer. Às 5 horas, presença do professor Waldo amanhã. No Discernimento. Amanhã começamos às 9 Agora, da manhã. esse trecho aqui... Esse trecho é encomendado. O problema é vocês que escolheram, porque quem fez a eleição foi vocês, não fui eu. Esse não foi programado, foi totalmente espontâneo. Agora, na remissiologia tem aí 15 itens, nós ressaltamos. Ampliação do mundo pessoal, amplitude autopensênica, cosmopensenização, magnificação mental somática e técnica da exaustividade. Agora, a frase enfática. A neomundividência específica da conscienciologia oferece ao interessado, seja homem ou mulher, o máximo descortino da alta evolução cosmoética, multidimensional, eficaz e satisfatória. Rosa, você viu essa frase enfática? Qual o grau da neomundividência conscienciológica vivenciado por você? Você aspira a atingir maior patamar na neomundividência conscienciológica? Agora perguntas aqui, questionamento. Tenho muitas dúvidas em relação ao seu trabalho. Por exemplo, o senhor medita? Olha, meditação que eu chamo é o que nós fazemos lá embaixo, que é imobilidade física virgem. Agora, existe o processo da técnica das 5 horas de reflexão. Eu sou uma pessoa que vive meditando. Eu olho, por exemplo, meu povo e vejo o que eu posso aprender. É uma meditação incessante de terror. Agora, de onde vem toda a sua inteligência? Não consigo acompanhar. Isso é a senhora que está falando. Olha, é porque você ainda não teve contato com a Rosa, com a Malu, com a Cris, com o Avindário, com a Adriana, com a Kátia. Todo o meu processo de inteligência vem desse povo. Não, eu estou falando sério, veja bem. Tem uma consciência que falou para mim.
que a coisa mais importante que eu tenho, uma maior trafor, é que eu sei reunir o povo inteligente. Eu acho que uma parte disso, eu acho que eu tinha razão. Se isso é um trafor, eu acho que esse eu tenho. Que eu reuni vocês. Muitos de vocês não foram chamados, vocês vieram. Né? Não foi preciso de chamar. Então, veja, há alguma coisa, há um grude especial. Tem umas coisas, né, que a gente faz para pegar passarinho, etc. Eu devo estar usando algum processo desse. Esse que eu acho. Então, a minha inteligência mais séria é essa turma que está aqui. É o processo, está aí. É uma isca, chamarisco. Tem vários disso aí, tem vários nomes para isso, não é isso? Quando o EM foi apresentado extrafisicamente ao professor, de que forma se processou a comunicação entre vocês? Foi extrafisicamente. Eu encontrei com a EM dentro dos nossos processos extrafísicos. Houve intercompreensão imediata ou foi necessária a intermediação de amparadores? Não. Extrafisicamente a gente não tem barreiras. Né? Durante o estado de vigília física ordinária, a comunicação era realizada mais através da sinalética parapsíquica ou outra, até um certo ponto, mas o processo todo era paracérebro a paracérebro. Também incluía clareaudiência, mais ou menos. Quantos idiomas o EM aprendeu durante o tempo que esteve com o professor? Isso eu não sei, não perguntei para ele. O dicionário cerebral do professor influiu no desenvolvimento do dicionário paracerebral do EM, sim. Mas eu não sei quem é que influiu mais. Foi o dele no meu ou se foi o meu no dele? Isso eu não sei. Consequente aos estados de semi-possessão com EM, quais as repercussões aferidas no cérebro do professor? Não, as coisas mais importantes que eu vi com ele foi o processo da diferença da manifestação perante os atributos, sensações, sentidos do corpo. Desenvolveu algum novo dicionário cerebral e quais repercussões no paracérebro do professor? Olha, a coisa mais séria que havia era o problema da cosmovisão, vendo aquilo que ele tinha que a gente não tem. Então isso aí me ampliou a visão para ter uma cosmovisão maior. O processo da visão dele, por exemplo, só aquilo era impressionante. O problema, por exemplo, dele em matéria de expansão torácica, que aquilo envolvia também algum processo. Outra coisa é o problema dele ver as formas, processo entende? A morfologia da realidade do cosmos. Aqui também é um negócio sério. Isso é que eu acho que causou mais espécie e alguma condição que me fez pensar demais nas coisas dele. Outra coisa séria, ele tinha um otimismo ou um bom humor praticamente permanente. Eu tenho um certo bom humor assim, mas veja, eu não sei. O dele era assim mais, vamos dizer, aliciante, mais contagioso. É um processo de temperamento, sério. Valdo, o EM chegou a fazer curso intermissivo, alguma coisa parecida durante esse período? Não, ele teve preceptor extrafísico aqui. A gente mesmo encaminhou, né? A minha turma toda trabalhava com ele. Para ele poder ficar perto de mim comigo, porque senão ia interferir no trabalho da turma. O negócio todo, gente, é o max mecanismo. Ele teve que acertar o passo no max mecanismo, senão não dava, não dá para ficar. Agora, ó, isso para ele foi fichinha. Ele era muito fácil de intercooperação, intercompreensão, entendeu? Interatividade. Ele era muito fácil nisso. É o jeito dele. E outra coisa, ele criava ambientes tudo positivo, aonde aparecia. Isso me ajudou muito. Agora, ele sempre falava, né, que muita coisa do temperamento dele refletia no meu, o meu refletia no dele, pelo jeito da gente. Agora, em matéria de processo parapsíquico, a turma reconhecia que eu tinha mais que ele. E aí é que eu podia ajudar. Agora,
ele começou a colocar tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou lá, ele começou a colocar dentro das manifestações de energia nossa, principalmente os processos ectoplasma. Eu lembro que uma vez nós estávamos com uma chapa de aço assim, chapa de cobre, não sei o que, grandona, e ele falou assim, olha para a chapa. Alguns que estavam em São Paulo viram a cara dele na chapa. Ele imprimiu a feição na chapa dela, no processo. Temporariamente a pessoa viu, depois aquilo sumiu. Agora, ali também tinha uma opção de gente que era médio de efeito físico, né? Então aquilo ajudou também a gente. Eu estava orientando, mas tinha mais gente conosco. Um dos que viram a cara dele foi o Wagner Alegre. Direitinho. É uma cara diferente. A cabeça dele. Por exemplo, a careca dele era mais bacana do que a minha. Tinha tupete, que eu não tenho. Tupete de cabeça que eu estou falando. É tupete de cabelo. Waldo, eu conheci ele lá em Buenos Aires, quando eu levei o IPC para Buenos Aires, que funcionava na minha casa. Eu não sabia da existência dele. Eu não sabia da existência da Pantera. E a vezes eu ficava quando voltava do escritório, hasta la 1, 2 da madrugada, dactilografiando o que era a introdução à projeciologia, na minha máquina de escrever. E ficava aquele gatão grande, lá deitado, e aquele lagarto estranho. Quando o Wagner foi para lá, eu digo, o que é isso? Então ele me explicou. Mas eles ficavam os dois lá, na minha casa. Ele tinha uma certa força em matéria de processo de energia, mas ele não tinha, assim, uma consistência de conteúdo, de visão sobre o parapsiquismo, a paraperceptibilidade ampla. Isso aí não tinha. Outra coisa, desculpe insistir no assunto, mas ainda não me ficou claro o despacho. Eu admito, sim, o assédio. Mas o despacho, não entendo como funciona o mecanismo do despacho. O despacho é o seguinte, eles colocam energia muito forte ali. Aquilo fica energia gravitante. Essa energia tem nas coisas, todo objeto tem energia, tem o duplo da energia. É como se fosse a aura dos objetos. Então eles colocam aquilo ali com uma energia bloqueada, gravitante, poderosa, intensa e densa. Então eles colocam aquilo com uma determinada ideia. Às vezes até escreve e põe lá a ideia para fixar mais aquilo. A hora que chega, se a pessoa ela é suscetível, ela é tíbia, ela é frágil em matéria de energia, não é só o processo, por exemplo, de ser convencida ou sugestionável, não. É ela ser suscetível às energias. Só o contato com isso já é um problema, já entra nela. É assim que funciona o despacho. Agora, dizer que isso é apenas processo de sugestão, a pessoa fala isso porque tem medo dos despachos. Ela não fala a realidade que é. Na Bahia está cheio de gente que tem medo. Quando eles falam, não, isso aí se tem que falar. Por exemplo, numa universidade, a pessoa fala, isso sobre os despachos. Não, isso tudo é sugestão. Para não meter o pau na história, porque eles têm medo do despacho que eles estão falando. Entendendo como é que é? A verdade nua e crua é essa. O Padre Quevedo recebe vários despachos. Ele tem uma coleção e desafia qualquer um a fazer um despacho que o atinja. Como se explica? Seria ele, casca grossa, com uma alta defesa elevadíssima? Olha, eu conheço o Padre Quevedo, uma pessoa que estudou muitas coisas, mas olha, ele já passou por poucas e boas. Se um dia você encontrar com ele, pergunta para ele o que aconteceu com ele quando o superior hierárquico exigiu dele um período de silêncio. O que aconteceu? Ele acha que aquilo foi feito de que jeito? E o que aconteceu nesse período de silêncio? Pergunta para ele deve saber. É possível planejar o encontro da dupla evolutiva no curso intermissivo? Toda grande dupla evolutiva, às vezes, planejou antes de vir para cá.
Tem livro de André Luiz que fala nisso claramente, o livro que nós recebemos. Inclusive, logo no início, vários deles falam nisso lá. Aquele antes dos missionários da luz, algum desses aí fala nisso. Não sei se já foi falado sobre a possibilidade de sentir as energias do mesmo modo como descrito pelos voluntários que participam dessa técnica à distância. Mas, ontem, ao participar da técnica aqui da minha casa, gente, isso é a mega euforização de ontem, pude sentir as mesmas sensações descritas pelas pessoas aí presentes. Ou seja, igual o Eduardo descreveu sobre sentir a cabeça balançar. No meu caso, além da sensação da cabeça, senti o corpo todo também balançar. E ao modo da segunda pessoa que descreveu, eu também senti como se estivesse fazendo uma limpeza na cabeça. O corono chakra e o fronto chakra pulsaram bastante desde o início da técnica. As energias faziam giros dentro da cabeça. Isso aqui é típico do processo. Não senti nenhuma taquicardia como o terceiro participante. Achei interessante essa experiência e gostaria de saber se isso já foi relatado por outros internautas que me acompanham até hoje. Olha, isso é antigo, né? Muita gente já viu. Essa descrição com essa situação, eu já vi isso em diversos países que a gente já trabalhou com isso. Quando eu fazia complementário, é a mesma coisa. Portugal, Estados Unidos, Londres, todo lado. Agora, isso é sempre mais ou menos agora. Essa pessoa está começando a descobrir o problema agora. Ela é de Brasília. Pessoa. Gente, eu estou aqui, com a enciclopédia. São os 8 volumes que estão aqui dentro. Enciclopédia da Conscienciologia eletrônica. Agora, quero dizer para vocês que a enciclopédia não é sobre eletrônica. É da Conscienciologia. Só que tem que a apresentação é eletrônica, tá certo? Esta é a 6ª edição, uma versão protótipo aumentada. Agora tem um CD-ROM, 1820 verbetes, 7.200 páginas, 300 especialidades. Eu achei o máximo, está o máximo aqui a situação. Nas coisas que estão falando aqui, eu poderia ter acrescentado, além do desenvolvido no holociclo, falar que é desenvolvido também aqui no tertuliário. Faltou isso. Agora, está perfeito tudo aqui. A única coisa que eu coloco porém é o preço. Está muito caro. Estão vendendo por 95 pratos. Não é muito dinheiro? Por que isso tudo? E eu quero saber depois, tem alguém editado já aqui? Ainda não tem, né? Por que é tão caro? Se examinar isso aqui, eu acho muito caro. 95 pratos no dinheiro. Eu vou consultar lá. Eu não sei, eles não me falaram. Valdo, eu vou consultar, eu sou do financeiro da Editares, eu vou dar uma consultada. Olha por quê. O material para fazer isso aqui deve ficar em 5 pratas, né? R$5. Né? Todos esses DVDs da Conscienciologia são nessa faixa. Está muito caro isso. Eu acho que está caro. Eu acho que eles têm que estudar isso. E eu sei que o serviço foi feito para o pessoal aqui no... Nós vamos colocar essa enciclopédia toda depois em download. Eu preciso fazer isso mais barato, está muito caro. Agora, isso aqui precisa de entregar para o Hernani. Quem é que pode entregar para mim? Isso é dele. Agora, ali está falando em 300 especialidades. Eu estou aqui com uma listagem. Eles estão fazendo um quadro sinótico da especialidade. Essa aqui já tem 327. É mais do que está ali. E outra coisa, segundo o Antônio, o cálculo que eles têm, que já tem 1000 especialidades. Aqui, isso aqui tem que emendar aqui para fazer eles estão estudando para ver como é que faz. E é um quadro sinótico. Tem a classificação da especialidade, de acordo com cada coisa. Agora, tem 327. Na hora que eles me mostraram, assim, vamos fazer um teste se tem? Aí tem sexiologia, eles foram lá, não tem. A primeira que eu perguntei não tinha. Mas agora, está muito bom o serviço que eles estão fazendo. Eu dei umas dicas, aquilo que eles acharam que estava diferente, eu mostrei o que podia ser feito, etc.
estou estudando aí no problema também, e eles também. Vamos ajudar, né? O negócio caminhando. Então, nós vamos. A questão só da enciclopédia, esse serviço ele foi feito para o pessoal aqui e ele está muito melhor do que era. Antes era terceirizado. Você busca uma palavra, ele põe tudo em ordem decrescente, um monte de coisa em ordem decrescente. Então, ela isso está aí eu bem sei, superior, você já viu. Agora, eu só acho o seguinte, muita gaita, né? Vou ver o preço lá. 95 pratas, isso é algum dinheirinho. Negócio sério. Você pensa bem, 95 pratas dá mais de 50 dólares mesmo. Tá? 50 dólares. 50 dólares. Não, o AD é ok, mas eles são do regime político capitalista selvagem. Nós não somos. Como é que é isso? Nós não podemos ser comparados com o WAIS, as coisas todas que é. É o quê? Assim não, mas tudo está melhorando. Nós sabemos disso, a gente sabe. Eu acho que é o máximo. O negócio é checar o custo disso aí. Se eu não sei, eu vou ver lá. Vamos dar um jeito, né? É o túmulo de Procusto. A tumba de Procusto, não é isso? Vamos ver o que a gente dá. Agora, neomundividência. Essa neomundividência da enciclopédia está muito cara. Estão cobrando demais, tem que fazer isso mais barato. Professor, dá um jeito, pode falar. Poderia ampliar a definição? Eu não entendi muito bem. A neomundividência é a percepção, mega percepção, concepção ou mega concepção do mundo, do universo ou do cosmos, segundo os princípios postulados ou corpos de conhecimento da conscienciologia. O que você não compreendeu? O processo todo é o seguinte: nós temos os princípios da conscienciologia. Esses princípios, eles indicam o modo da gente proceder no cosmos. A mundividência é isso. A mundividência, isso nasceu dessa palavra aqui embaixo, alemão, ó, Weltanschauung. Schaum. Essa aí. Então o processo todo é mundividência. É isso? Significa mundividência no dicionário. No dicionário... Agora, eu explico bem. Aqui, ó. Percepção, mega percepção. Concepção, mega concepção. Tudo de propósito, para clarear bem. Então, por exemplo, como é que você vê o mundo a partir do seu código pessoal de cosmoético? Isso é a nossa neomundividência. Quem pensa nisso? Como é que você vê o mundo a partir do processo da série X? Uma série X com programação existencial. Cada vida que você tem uma programação, alguma coisa que você está fazendo. Por exemplo, como é que você vê o mundo a partir do processo da retrocognição que leva você a repetir ou continuar o trabalho que você está fazendo nessa vida? Você sabe como é que chama isso? Que você passa a tocha da vida para você mesma na próxima vida. Isso é autorrevezamento multiexistencial. Tudo é a neomundividência. Aqueles 10 itens ou princípios ou técnicas ou ideias que nós falamos aqui, das ideias originais, as ideias impactantes. Eu estou com a ideia de fazer o verbete como justamente isso. Ideia impactante. E dá os 10. Depois, se tiver muito sobrando, eu vou falar, ó, tem outros secundários que muita gente também chamou. Tem? Então, isso tudo é a neomundividência. Ela é nova e ela é cósmica. Então, a visão é ampla. Uma outra coisa, a gente não está vendo horizonte, não. O horizonte é aquilo que você está vendo aqui perto. Depois dele sempre tem outro.
nunca acaba. Nós estamos tendo a visão mesmo da realidade. Certo. O horizonte é pouco, é pequeno. Eu estou dando um exemplo do que é uma coisa pequena. O horizonte é uma coisa pequena. Certo. Agora sim, professor. O silêncio íntimo. Eu estou tentando defini-lo. E a minha dificuldade é que eu já senti o silêncio íntimo, sem aquele barulho na cóclea, e ele tinha muito conteúdo e não tinha forma. É o início do princípio, do começo da consciência? Não, isso aí é o início do começo do princípio da clareaudiência. Clareaudiência. É um processo de fenômeno. É um processo ainda mais embaixo. Ajuda, mas não é tudo ainda. O consciência é você entende tudo instantaneamente. Sem nada. Ele é puro. É como se fosse uma ideia que soltasse para você no vácuo. Foi mais ou menos assim. Hein? Foi mais ou menos assim. É isso aí. Pois é. Agora, do ponto de vista, na hora que você fala em cóclea, com essa situação, tudo isso é mais da clareaudiência. Clareaudiência. Tá. Clareaudiência. Agora, ó, existem determinadas condições íntimas da consciência, quer dizer, da pessoa, homem ou mulher, que às vezes ela entra num nível que ela fica mais sensível e mais perceptiva. Então, por exemplo, durante o dia ela começa a ter sensações, ideias que transcendem o comum que ela está vendo. Ela vai dormir, amplia o processo do onirismo dela, ela sai do corpo numa projeção, aquilo na mesma hora dá como se fosse assim um amal, um impacto, para ela deixar o psicossoma, ela fica só de mental soma. Agora veja, isso às vezes é uma predisposição da pessoa. Essa predisposição às vezes foi ajudada pelas circunstâncias. Um processo de cipriênio, uma série, um ciclo de Primenéres, uma condição de euforia pelo trabalho que está realizado correto, uma acalmia depois que a pessoa teve que passar por uma fase de muita atividade, construiu alguma coisa, então ela entra naquele patamar, um platô. Isso, às vezes, quando chega nesse nível, é isso que eu estou te chamando. Atenção, pode acontecer esse fenômeno todo. Aí, quase sempre, o amparador, se a pessoa pratica a TENET, o amparador da TENET vai aproveitar para fazer extrapolacionismo daquele trabalho com a pessoa. Então, observa o que está acontecendo com você nessa hora, se tem relação com o seu processo de assistência. Isso tudo tem entrosamento, há uma interatividade, é sincronismo. Você entendeu isso, tudo que eu falei? Entendi tudo. Obrigada. Isso aí que você está descrevendo, mas uma coisa assim como um certo distanciamento, uma introspecção profunda... Vamos dar um resumo disso. É como se fosse o início do princípio, do começo da descoincidência virgem. Agora, isso também isso não é... Acontece assim, não chega a ser descoincidência virgem total, porque aquilo às vezes é muito assim, fugaz. Foi uma manhã, uma tarde, um dia todo, mas ficou só naquilo. Agora, a descoincidência virgem geralmente não é isso. Ela persiste, ela é teimosa, ela fica, ela se prolonga. Entende? Agora, esse fenômeno não acontece também, Valdo, como uma onda retrocognitiva? Quando vem uma onda retrocognitiva? Não, a onda retrocognitiva já deve ser, já aconteceu antes. A onda faz parte do contexto dele, do arcabouço, da estrutura. Entendi. Quer dizer, ela já vem acontecendo e ela cria esse ambiente. Eu, por exemplo, esses dias, se eu não tiver cuidado, desde que eu vim lá de Uberaba, se eu não tiver cuidado, eu fico descoincidido. Entendi. Cada das coisas que eu fui olhando. Eu comecei a fazer isso que a pessoa perguntou, a meditação, quer dizer, a medir a estação. Medir a estação.
Eu comecei a refletir sobre as coisas e me colocando como consciente que estava vendo uma vida que eu vivia antes. Uhum. Aí começou. Aí eu tive que parar com isso. O que eu fiz? Comecei a esquecer tudo que aconteceu nos últimos dias e pensar naquilo que eu estava fazendo. Já fiz vários verbetes depois que eu cheguei, para ficar com a minha cabeça, porque eu não quero entrar no aside, quer dizer, no lateral. Eu quero ficar aqui no meu rumo que eu estou. Então, uma forma de aproveitar esse estado quando ele perdura mais tempo, não é só uma manhã ou uma tarde, seria essa de mergulhar na produtividade intelectual? Isso aí ajuda se a pessoa não está bem afeita ao processo. Eu estou, mas eu não quero. Você está entendendo? Eu estou fazendo vamos dizer, a seleção do meu trabalho. Uhum. Eu não acho que agora é aquilo que a minha mãe falava para mim. Não estou para isso. Agora não é isso. Eu estou fazendo outra coisa, não quero saber disso. Eu não quero nada de bem bom para mim. Você está entendendo? Eu não quero nada de bem bom para mim. Eu quero de bem bom para a ideia que eu estou trabalhando. Isso é que interessa. Então, uma forma de aproveitar coisa que eles essa. estavam querendo refazer aquelas coisas liberadas. Só, para mim, que diz respeito à minha pessoa, as coisas eu sou contra. Eu vejo o que quer que vocês fazem a favor dos outros. Me esqueça a minha pessoa. Vão ver as minhas ideias, o processo nós estamos. Essas minhas ideias não são minhas, é do Marx Mecanismo. E isso pode estar sendo patrocinado pelos próprios amparadores para chegar num denominador comum? Até um certo ponto. Mas, por exemplo, esses dias, o que eu passei aqui agora, no início da semana, não era bem amparador, não. O processo era acontecendo comigo. Seu. Por exemplo, amparador nenhum vem fazer uma dor no meu pé. Isso sou eu que faço. Você está entendendo? Nessa questão aí, eu tenho que saber conjugar esse convívio. Entende? Gente, isso é mais do que a mega euforização. Você pega o resto. Entende? Aquilo vai. Aqui, ó. Sabe como é que é? O processo da repercussão, da ressonância. Agora, se eu deixar, por exemplo, me envolver nisso, me dá euforia. Você está entendendo? A gente fica nisso. Isso aí, se eu não tiver cuidado, vamos dizer, me coloca totalmente estagnado. Eu fico só no bem bom. Isso é uma besteira. Eu acho uma bobagem. O processo é aproveitar a vida enquanto nós estamos aqui. Ver o que a gente faz. Tem tanta coisa para fazer. O que falta, não falta nada em matéria de fazer. Isso nunca falta. O que falta é a gente ter mais inteligência de fazer as coisas com mais eficiência, mais eficácia. O desempenho melhor. O que não é fácil. Quando a gente chega no nível desse, os detalhes são muito grandes. Por isso que eu vivo registrando tudo, eu anoto tudo. Por exemplo, eu resolvi, esses dias que eu estou olhando lá, estava vendo lá, falei, não, eu vou ver esse dicionário e vou fazer uma série de numerologia nele. Tudo técnico, mas técnico assim, no ponto máximo que eu posso. Eu já arranjei uns 10 até agora. 10 em numerologia. Estou começando a colocar, aqueles que não têm. Eu mesmo estou fazendo lá, baseado nos fatos. Agora, através do dicionário, cada minhas ideias, coisa toda que eu estou vendo. Tudo é um processo de neo-mundividência. Isso aqui, ó, é uma das coisas que eu mais trabalho na minha vida atualmente, é isso. E tudo que eu faço, eu tenho que colocar isso aqui, para ver a pedra de toque, o metro, a unidade de medida. É a neo-mundividência. Porque senão, falar o rebarbativo, aquilo que todo mundo já sabe, ou repetir aquilo que já tem, isso não resolve. Isso é patopensabilidade, eu não quero isso. Eu quero a neopensabilidade. É a neomundividência. Neopensabilidade. Por sinal, nós estamos falando aqui, ó, a cosmocogniciologia, a autopensalização cosmofisiológica, a paratecnico-pensalidade. Valdo, na numerologia, a penúltima linha da numerologia aqui, página 9.
A autorresponsabilidade, Responsabilidade intransferível pela autoevolução continuada. então, pela autocura da simploriedade. Pois é. Agora, o problema todo é o seguinte: a autorresponsabilidade intransferível pela autocura da simploriedade. É o verbete que nós estudamos esses dias. Aqui já Mas está o explicando. verbete chama autocura da simploriedade. Simploriedade, mas você não estava aí outro eu dia? quero saber no contexto aqui. No contexto. Agora, aqui é a autocura da simploriedade, a simploriedade bobinha. No contexto da autocura. A autorresponsabilidade intransferível. Tudo aqui é autorresponsabilidade intransferível, é a sua. Mas assim, Essa não é a minha, hein? mas essa autocura da simploriedade significa deixar a simploriedade? É lógico, né? E você vê a complexificação da Terra, a mundividência. Esse aqui é né? Vestal. Shaung. É porque a visão do mundo, aqui ele entra como sinônimo até de cosmovisão, né? A própria mundividência. Seria um sinônimo de cosmovisão. Agora, olha toda essa autorresponsabilidade. Tem 7 aqui, né? Agora ali, na 7, parece que é o Autoevolução fundamental. continuada. A neomundividência, depois tem embaixo aqui, né? Tem uma explicação aqui, abaixo dessa tabela 74, a impressão que se dá é que o parapsiquismo que é o principal em relação à neomundividência. É o que ajuda mais, né? É que expande mais a sua visão, é o parapsiquismo. É isso mesmo. Tem jeito. A básica, o senhor coloca a partir O conjunto de princípios da cogniciologia conscienciológica ao nível do praticante da TENEPS, homem ou mulher. Isso. Fala mais dessa relação da TENEPS com a neomundividência. Agora, o problema todo é o seguinte: nessa questão, por exemplo, já começa a coisa básica através da TENEPS. Por que a TENEPS? Que a pessoa, ela fixa o trabalho dela diário, o resto da vida, um serviço tarístico, junto com os amparadores, e atendendo a maioria das vezes, praticamente quase sempre, conscientes. Então, ela está presa praticamente o tempo todo à sua paraprocedência. Então, do ponto de vista de mundividência, isso é fora de série. Por quê? Isso aí substitui tudo que diz respeito à religião e seita, de tudo que eu jeito. Agora, a neomundividência evoluída é o conjunto de princípios da cogniciologia conscienciológica ao nível do ser desperto, homem e mulher. Na hora, por exemplo, que o ser desperto já faz o processo de assistência o tempo todo. Ele vê que ele tem, nessa condição, um gabarito maior, que ele está muito acima da média, porque a média geral da humanidade ainda é de heteroassédio, quase que continuado, permanente, problemático. Então, do ponto de vista de evolução, isso aí é um fato. Ele não pode escapar de uma condição dessa, consciência, a consciência. É isso aí que a gente está chamando a atenção, não tem outro jeito. Agora, que um é básico e a outra é evoluída, isso não há dúvida que é. Um monte de gente pode fazer a TENEPS sem ser desperto. Agora, a desperticidade é outra coisa. Muda tudo. Aqui no antagonismologia, Sim. o senhor colocou antagonismo, visão panorâmica, mundividência pessoal. Na segunda linha. Sim. O antagonismo, visão panorâmica, que é o parafenômeno, e a mundividência pessoal. Mas não tem uma relação entre os dois? Não, relação sempre tem, mas o processo é o seguinte: a visão panorâmica como parafenômeno, ele é diferente da mundivisão pessoal
da pessoa que está vendo a coisa só fisicamente. Está entendendo o que quer dizer? Mas a visão panorâmica, a pessoa vê, às vezes, a vida dela toda de uma vez. Sim. Mas vai mudar a mundividência dela, né? Depois de uma experiência dessa, a pessoa muda a sua mundividência, amplia. Ela muda totalmente. Então, mas agora, isso aí então é que é o antagonismo. A visão panorâmica é superior à mundividência pessoal. Mas há um ciclo. Outra coisa, quase sempre na visão panorâmica que a pessoa tem gente de fora que está provocando, gerando ou patrocinando aquela condição. Agora, essa é outra mundividência pessoal, é só da pessoa. Tá. Agora, essa que é a diferença. É um instrumento, né, dos amparadores propiciarem essa visão panorâmica para a pessoa com impacto mudar essa mundividência, né? Dá um jeito. Tá. Obrigada. Minha namorada e eu fizemos esse CP1. Ela diz que a Conscienciologia é muito lógica, racional e sem afetividade. Ela está buscando o budismo e diz que vai conciliar com a Conscienciologia. Eu já nem tento argumentar porque sei que o que falo parece não ter tanto valor, além de gastar muita energia. E se eu descuidar, acabamos brigando. A gente se gosta, mas enquanto eu quero descobrir quem eu sou, ela quer evitar o autoenfrentamento, curtir e conhecer lugares. O senhor pode dar uma força para o meu mental soma discernir vidó sobre essas coisas. Está danado. O que eu falo aqui, João? Pai. Está danado, não está? Meu amigo, o que eu vejo é o seguinte: ajude naquilo que você quiser. Agora, você não falou qual a idade dela. Ela mostra que deve ser ainda mocinha ou qualquer coisa, ou tem uma mentalidade de moça. Lembre-se daquele caso lá, por exemplo, você mesmo viu um caso desse. A senhora tinha 65 anos e foi com a neta de 15, e as duas se davam esplendidamente bem. Quer dizer, pode ser que a nossa moça seja isso. Compara a sua idade com a dela. Depois compara a sua idade mental com os 10 anos de idade dela. Quer dizer, isso aí é muito importante. A idade mental dela deve estar. Então, você tem que ver o seguinte: quais são as possibilidades do tempo? Olha só, vamos raciocinar agora com toda a lógica. Já que nós não temos afetividade, vamos pensar com racionalidade. Foi isso que ela falou. Então, vamos pensar. Você aguenta, por exemplo, em 5 anos, você acha que ela vai amadurecer quanto? E você vai ficar keep-up, quer dizer, kits, mais ou menos no mesmo nível? Ou a defasagem, o gap, vai ficar muito grande ainda? É isso aí que você tem que ver. Se esse gap vai continuar grande, você tem um problemão. Eu não sei se ele entendeu bem o que eu quero dizer, mas o problema é esse. Tem que examinar qual é o abismo que está entre a idade mental dela e a sua idade mental, a idade física dela e a sua idade. Esse aqui é o negócio. Agora, tira o cadela dessa história. Eu não estou chamando ela de cadela, porque a hora que você fala idade física dela, não é cadela que eu estou chamando, estou falando é a moça, etc. Se eu tiver muitas projeções lúcidas nessa vida, na próxima vida eu terei mais facilidade para me projetar lucidamente. A tendência é essa. Quanto mais você desenvolver o seu parapsiquismo no corpo atual, vai predispor para pegar dali para mais no próximo corpo. Se você sair com a ficha evolutiva mais ou menos razoável. Sempre vai ajudar mais, sempre você vai estar mais forte, evolutivamente. No domingo 31/10, perdi meu celular após usá-lo no mercado. O desejo de encontrá-lo foi tão intenso que sonhei a noite toda com ele. E nesse sonho eu estava na sala do meu apartamento com uma pessoa. Essa pessoa me deu o celular e disse: toma o seu celular, fique tranquilo e ele aparecerá como mágica. Eu peguei e coloquei em cima da televisão da sala. Na terça, dia 2, ao chegar ao meu apartamento no Rio, a primeira coisa que vi em cima da televisão foi meu celular
com o trocado do mercado. Tomamos um susto e pensamos na possibilidade de ladrão. Após o susto veio a euforia, depois a negação. O mais importante desse acontecimento é a certeza de que consigo ter lucidez por um período no extrafísico. Como posso desenvolver e canalizar mais habilidades para assistência enquanto meu soma dorme? Ora, você, pelo que eu estou vendo, você é fora de série, é uma senhora médica, essa aqui. Que trabalha no Corpo de Bombeiros do Rio. O caso é o seguinte, seria bom você trabalhar o estado vibracional. Olha bem como é que é. Tem muita coisa por aí. E outra coisa, no Rio de Janeiro tem ambiente para estudar o estado vibracional. Tem muitos cursos, etc. Procura a turma e vê o que você faz. Vale a pena. Agora, isso mostra o seu parapsiquismo. O senhor falou anteontem, salvo engano, sobre a meritocracia. O fato da evolução ser algo tão difícil e laborioso se dá justamente em razão de vivermos sob o regime da meritocracia? Até um certo ponto, né? A gente é obrigado a reconhecer. Né? A meritocracia é a base de tudo. Por isso que eu falo, tudo o que interessa é o autoesforço. É o esforço pessoal da pessoa dentro do universo da meritocracia. Quando a pessoa se sente muito sozinha, qual é a melhor solução? É encontrar companhia. Vocês viram outro jeito? E outra coisa, se vai encontrar companhia, tem que procurar uma companhia para ajudar. Procura ajudar os outros. Você não vai se sentir sozinho. Quem procura ajudar, na mesma hora tem um monte de gente em torno. Não tem saída. A multidão aparece. Porque tem sempre gente carente que está precisando disso ou daquilo. De modo que é muito importante. Né? Outra coisa. A melhor solução para ficar sozinho também, nessa história, para não ficar, é desenvolver um pouquinho de parapsiquismo, que a pessoa vai ver que ela nunca está sozinha. Quem gosta de falar demais em solidão são os psicólogos. Às vezes para pegar dinheiro. Entende? Porque, na verdade, não existe solidão. Na Terra, nessa dimensão nossa, com o corpo humano, ninguém é sozinho. Isso tudo é modo de falar. Mas, a rigor, ninguém é sozinho. Eu sempre falei isso. Há 60 anos eu já falava nisso. Então, mas isso a pessoa só admite se ela tiver um pouco mais de parapsiquismo, para conseguir captar os processos das testemunhas extrafísicas que seguem a nossa vida e ver o holopensene real. Quais são os participantes e tripulantes do seu holopensene? É isso aí. Mas agora, chefe, e a neomundividência? Nós ficamos Deus. Você tinha falado com a Mi desse antagonismo aqui da visão panorâmica, né? Eu não entendi bem, porque a visão panorâmica se disse que não é individual, é isso? Não, ela é individual, mas quase sempre, isso que nós chamamos do fenômeno propriamente dito, a visão panorâmica, é aquilo que o Ernesto Motsano andou estudando. Ele se dá principalmente quando a pessoa dessoma, que ela tem uma visão de toda a vida dela em minutos, de tudo que aconteceu, com todos os detalhes. É uma visão retrospectiva. Agora, isso às vezes pode ocorrer com um evoluciólogo que está ajudando a pessoa a ter isso. Outra coisa, às vezes isso ocorre fora do fenômeno da dessoma, durante a vida da pessoa, dentro do acidente, uma doença grave, um processo de cirurgia, enfim, um trauma muito forte na vida humana. O amparador ou um evoluciólogo, alguém assim, pode trabalhar com a pessoa para ela ter uma visão daquilo e aquilo vai fixar um novo caminho. A pessoa começa a partir daí uma reciclagem. É um platô que eles abriram no horizonte da existência da pessoa. Mas aqui o antagonismo é em função desses fenômenos serem diferentes. São. A visão panorâmica é diferente. Então, o problema todo do antagonismo aí é justamente isso. A visão panorâmica é muito mais ampla, é como se fosse por atacado.
Já o problema da pessoa ter a mundividência humana é um processo de varejo. É ela que está vendo. Uma coisa pequenininha. E naquele momento que ela está vendo. É uma vivência menor, porque menor. A mundividência é ampla. Agora, pensa bem se uma pessoa tem a visão panorâmica e ela leva para a cosmovisão. Olha só como é que o negócio é outro. Muda tudo. Tudo sempre, entendeu, Abel? A Rosa quer falar? Não pode falar. Não pode falar que eu estou esperando. Não, porque ali havia um jogo de... Havia um jogo de micrófonos. Ela está esperando um tempão. O que é que você queria falar? Do IPC, ela me pediu para avisar que vai ter agora, para que essa pessoa do Rio de Janeiro que perguntou do fenômeno e tal, que vai ter semana que vem o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisologia e vai ter vários cursos, inclusive Estado Vibracional, do Rio de Janeiro mesmo. Em que lugar? Então, olha, aqui eu não tenho muitos detalhes, mas eu tenho o telefone, que é o do Rio de Janeiro, que é o 3153-7574. Eu tenho um folder aqui, 3153-7574. Então, ela vai entrar em contato, porque tem até cursos de desenvolvimento bioenergético parapsíquico, então acho que ela pode encontrar alguma coisa. Vai ter o curso, inclusive. Então, agora, é o Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, tá certo? Então, agora a data certinho eu não tenho aqui, tá? Mas ela entra em contato. A data é agora. Isso, 13, 14, 15, 16, mas o curso provavelmente vai ser antes. Então, essa data é que a gente não tem aqui. E não tem na internet. É bom falar que a Barra da Tijuca do Instituto é uma barra leve, não é barra pesada, tá certo? Tá certo. Agora, às vezes é difícil a pessoa ir até lá, porque no túnel eles estão fazendo assalto. Mas tem que ver como é que faz. Tá certo. Tem gente que só vai lá de helicóptero. Porque o Instituto está na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 919, sala 201, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Beleza. Ela arranjou o folder aqui, deixa eu ver se tem a data certinha. Tem mais. Tá bom. O telefone é 3153-7574. Você achou até a data do curso? 21. Mostra aí. Aqui, ó, é com o professor Félix Wong, estado vibracional, agora é a data. Tá aqui, achamos. No dia 13 de novembro de 2010, sábado, vai ter um minicurso, às 14 horas. Olha, vocês veem que até o nome da pessoa é fora de série. Ele chama Félix Wong. O que significa? Que é uma ONG feliz. Então, isso é o máximo. Pensem bem nisso. Ele não vai esquecer o nome. Quando a gente faz uma brincadeira de nome, a pessoa nunca mais vai esquecer. Como é a primeira vez, às vezes vale a pena. Faz parte. Rosa, você... Professor, é o seguinte, sobrepairamento é uma atitude. Para ter essa atitude de sobrepairamento, há necessidade de já ter entronizado o conceito de neomodividência? Não. Não? Não. Uma pessoa pode ter um sobrepairamento pequeno, menor, de quem está começando, dentro daquele trabalho dela. Por exemplo, ele pode sobrepairar apenas um contextozinho, pequenininho, universo reduzido, acanhado. Mais isso que depois extrapolar. Depois é que ele vai. Por exemplo, uma pessoa mais jovem, você não pode esperar um sobrepairamento muito amplo, gigantesco, alargado, enorme, imenso. Não tem isso. O devastador mesmo só acontece com a pessoa mais madura. Já tem mais vivência no cérebro atual dele. O processo todo é o cérebro. A caixa craniana tem que ter, né, muito mais camadas de vivência. Caminha por aí. O que você acha? Entendi, professor. É que eu achei muito interessante o conceito de sobrepairamento. Para mim foi assim, muito interessante para descobrir, redescobrir todas essas definições. Uma das coisas que eu sempre gostei muito de usar em sobrepairamento é isenção. Seria bom você estudar isso, já que você está interessado no assunto. Né? Uhum. Isenção.
uma pessoa que é imparcial. Isso amplia a noção e a abordagem do sobrepairamento. E ela vai a isenção, ela fica dentro da mega fraternidade. Até agora, chegar a mega fraternidade, né? Com vendo isso, escuta, desencaixa tudo e traz aqui para nós, e põe aqui para a gente ver isso. Queremos ver os 8 volumes aqui na mesa. Vamos ver. Obrigada, professor. Aí você. A ciclologia, ao último ciclo. Na ciclologia, na página 9. Ciclologia. O ciclo, fitopensenização, zoopensenização, cosmopensenização. Aqui, nós estamos vendo, então, o processo vegetal, o problema da subhumanidade e o processo da humanidade em si, da parte hominal do homem. Agora, veja, esse é o ciclo que nós temos que ter. Então, o processo da mundividência, ele é uma coisa para o gato, é uma coisa diferente, por exemplo, para a árvore que está ali, cheia de fruta, e é uma coisa diferente, por exemplo, para a orlidade. Cada um tem uma ampliação do processo. Gradação. Entende? Mas, então, vocês vão primeiro descascar tudo, não é isso? Depois nós vamos mostrar os 8. Aqueles 7 ali, vocês depois se dão um jeito de levar para a holoteca, por favor. Agora, gente, poderia comentar em parafatologia, a cosmovisão paracerebral da conscienciologia? O problema é o seguinte, a cosmovisão paracerebral tem que estar mesmo na parafatologia, pelo seguinte, é o paracérebro. O paracérebro, para funcionar totalmente individualizado, personalizado, sozinho, isolado, na própria pessoa, a pessoa tem que estar desconcedida se ela é consciente, não tem outro jeito. Então, essa cosmovisão é que dá, por exemplo, a predisposição para a consciência humana alcançar o nível da cosmoconsciência. Se não tiver o paracérebro predisposto a esse processo, ela não chega lá com facilidade. Eu não sei se está bem claro aí o que eu estou falando. Por isso que aqui, a cosmovisão paracerebral é a que predispõe o processo da cosmovisão, que é a coisa mais séria aí como fenômeno para nós. Após retornar da viagem a Uberaba, encontrei minha gata muito doente em casa. Apesar de já ser doente crônica, sofreu um insulto renal agudo no período e encontra-se grave. Essa noite saí do corpo e vi assediadores tipo Exus da Umbanda empenhados em matá-la, ao modo de sacrifício animal para magia. Trata-se de uma gata de 11 anos que amamos muito, é a mais especial para nós. Sabemos que estamos under attack, em função da política atual do país, e que as ICs estão visadas extrafisicamente. As perseguições já começaram a acontecer. Acha que esse assédio sobre meu lar pode ser relacionado a essa situação? Pode, mas o problema é ver o seu caso pessoal, o que é que tem atualmente. Quem está falando aqui é uma pessoa que é médica, atende os outros, etc. Tal. Precisa de ver do seu ponto de vista o que é que tem especificamente com você. Isso aqui é bom. Qual a sua opinião sobre as obras do Ken Wilber, ou Wilber, como alguns gostam de falar, o criador da psicologia integral? Existe algum paralelo com a conscienciologia? Essa aqui é a terceira pergunta que eles fazem do ano passado para cá. Eu já teve uma outra esse ano e uma o ano passado. Olha, eu segui muitas coisas dele, e tem até algum material dele, no início que ele estava apresentando as coisas, na bibliografia do Projeciologia. Agora, eu não sigo mais as coisas dele, porque o processo é só psicologia integral. Enquanto a psicologia integral, ele está falando de consim. Não tem o processo da multidimensionalidade, porque a psicologia estuda a mente. Então, isso está muito defasado perante as nossas coisas.
Venho há muito tempo tentando organizar a minha vida financeira. Sei que tenho um trabalho que possa viabilizar. Quero me dedicar mais aos estudos da Conscienciologia. Me esbarro sempre no meu trabalho, não consigo formar equipe. Por onde devo começar esse trabalho para chegar até o fim? O problema todo é o seguinte: você não precisa de equipe para poder estudar a Conscienciologia. Você pode estudar por você. Agora, equipe a gente tem para poder fazer assistência, isso é outra coisa. Uma planta estranha brotando na terra pode ser um despacho ou magia? Não. Só se a pessoa foi lá, plantou, sei lá, com a intenção, né, de plantar. Despacho pode ser qualquer coisa que a pessoa faça. Depende da intenção. O negócio todo é isso. Então, como é que nós estamos aí com esses... Esse é o volume 1. Está aqui. 6ª edição, protótipo, volume 1. De abandonador até autenticismo. É o volume 1. Esses volumes estão na base de 900 páginas. Deixa eu ver esse aqui, como é que está. Puxa, 900 então, hein? Você teria, ô matemático. 900 páginas, direitinho. Está aqui. Agora. 901. Ah, é? Quer dizer que você deu uma gorjeta. A primeira coisa que tem aqui é o seguinte: tem aqui o frontispício, logo em seguida uma dedicatória a todas as consciências interessadas na Conscienciologia. Isso vem de longe. Agora aqui tem um histórico editorial. Até agora nós já publicamos 2.900 exemplares da enciclopédia. São 6 edições, essa é a 6ª edição. Agora aqui tem uma coisa nova que eu considero o ponto alto dessa edição. Iniciais e nome dos verbetógrafos. Está aqui. Tudo na ordem alfabética. Por incrível que pareça, você é a primeira que está aqui. A Rosa é a última. Cadê a Rosa? A Rosa não tem mais. A Rosa, o Felipe é o penúltimo. Está certo? Está aqui. Agora, ó. Todos os gorgominos dessas pessoas estão aqui numa microbiografia. Então fala tudo aqui, como é que é. Entende? O negócio segue. Agora está na ordem das iniciais, porque esse é que manda. Né? A número 2 é a Maria Cristina Bassanese, CB. Mas olha, está muito bacana, as duas páginas. Está logo na página 7. Já tem aqui, iniciais e nome dos verbetógrafos. Depois tem a variação das terturas, depois é que vem o índice geral. Quer dizer, vocês estão antes. Vocês são mais sérios do que o resto. Por incrível que pareça, vocês são conscientes, vocês sabiam disso. Agora, aqui, ó, tem todo o índice com detalhes. Vamos ver se está certo. 1820. O último é o Zu Mnemônico, Retrocogniciologia, Newton. Agora tem introdução. Essa introdução eu vivo mexendo nela. Ela não é mais do jeito que era, ela está mais enriquecida. Porque tudo que acontece eu ponho aqui, porque isso é uma versão protótipo. Agora, uma das coisas mais sérias que tem nessa enciclopédia é isso aqui, ó, que está aqui. Está falando aqui o seguinte. 6ª edição, versão protótipo aumentada e revisada. 1820 verbetes prescritivos com as contribuições de verbetógrafos colaboradores. Agora aqui tem isolado, está escrito, sem revisão final. Porque tem um monte de verbete aqui que ninguém revisou. É o infiltrado cosmoético e o nome não é esse. É bom a gente falar que o tema não é esse. Tem um infiltrado aqui, tem um a mais. Eu confio em vocês, para ver se vocês acham. Vamos ver o que vai dar. Como os verbetes não têm número, ele está defasado. Agora, vocês têm que olhar os 8 volumes. Agora, veja, os 8 volumes são mais bonitos que aqueles 7 anteriores. Aqui. Agora, é uma barreira de pensamento. Tá certo? 8. Eu acho que nós estamos chegando a metade da enciclopédia.
Se eu aguentar vivo, isso ainda vai aumentar mais um dobro, talvez. É o material que eu tenho. Se hoje fosse publicar, seria mais ou menos por aí. Agora, vão ter que aparecer, não demora, uns verbetes mais longos. Esses vocabulários que eu tenho, tipo mini dicionário, né? Eles não são grandes. Mas é preciso colocar tudo aí dentro, para dar uma visão de conjunto mais ampla. Agora, vamos preparar. Esse é o serviço de vocês. Não fica pensando que é meu. E outra coisa, não são só dos 17 novos que estão ali, não, dos coautores, não. Todos vocês estão participando disso. Olha bem. Por quê? O tertuliário é um ponto sério hoje para a enciclopédia. Não é só o holociclo, é o tertuliário também, por causa do debate. Né? Então, ó, esse aqui já pode também. Esse é do volume 2, a capa do volume 2. Agora, gente, do ponto de vista da neomundividência, esses 8 volumes dão ideia do que a gente está falando, tá certo? A 9 é polinomiologia. A 9, o último lá, polinomiologia. Polinômio. O polinômio, automemória, autocognição, autoreflexão, automundividência. Primeiro, o processo da memória. Segundo, o problema de conhecimento, de você captar, de você assimilar, de você ter o processo vamos dizer, do conhecimento em si. Depois, a autorreflexão, você pensar sobre esse assunto. Pensar não só naquilo que você lembrou, como também naquilo que você acaba de se conhecer, a cognição. Então você vai refletir, você vai pensar nisso. Aí você vai ter uma visão. Não, como é que é o mundo? Aí você vai tirar a dedução da mundividência. Agora, para isso, ó, tem a memória, tem a elaboração do pensamento, tudo sério, o tempo todo. E tem o processo da assimilação, quer dizer, você apreender, apreensibilidade. Então, primeiro, a retenção, que você vai usar aquilo que você já registrou. Depois, a apreensibilidade. Depois, o processo de fazer elaboração mental, refletindo sobre o assunto. E depois, você chega na conclusão de ver como é que é a mundividência, a respeito de qualquer coisa. A mundividência, ela pode partir de qualquer ideia sua. Então, você pensa bem, por exemplo, você está pensando alguma coisa sobre filosofia, sobre arte, sobre religião, sobre ciência, sobre esporte, sobre alguma coisa. Qualquer uma você pode ter uma mundividência a partir daquilo. Agora, depende de você ter uma mundividência mais lógica, racional, vamos dizer, mais prioritária para o que você está fazendo. Então, por exemplo, a mundividência mais imediata. Isso é muito importante. Professor. Ô, Emanuel, já tem os 8 volumes para você pesquisar aqui embaixo, tá? Estou avisando que você é o homem que está estudando muito, ou não é? Ou não está? É a nova geração, eu tenho que chamar a atenção. Professor, o que o senhor quis dizer agora? É preciso de fazer verbetes mais longos? Com relação... Não, o problema é esse, é que eu tenho uma série de 40 vocabulários. Alguns deles são extensos, eu vou ter que colocar na... Tá. E qual seria a ideia? Eu estou estudando estudos há muitos anos, tem muito material nisso. E alguns deles são bons. Eu mostro às pessoas assim, você acha que deve contar? Nunca eu vi uma pessoa falar assim, não, você não deve pôr. Todo mundo acha que eu devo colocar, porque ajuda, esclarece, informa, orienta, indica. Então, o senhor pode dar algum exemplo para a gente entender? O senhor pode dar algum exemplo disso que o senhor está falando? Eu tenho só 40. Pensa bem nas coisas que eu faço. É um monte de vocabulário. É um montão. Teria que trazer para você ver como é que é. Uma outra questão, professor, qual seria a postura inicial para uma pessoa que está iniciando nas pesquisas do parapsiquismo e que possui projeção lúcida quase que diariamente?
Ela tem que focar mais na assistência? Se a pessoa tem projeção lúcida, e aí isso é frequente, ela precisa começar a estudar isso para ver se é mesmo projeção. Primeira coisa que ela tem que ver, o que é que essas vivências trouxeram como renovação na vida dela. Okay. Projeção renova a vida, assim, da água para o vinho, de uma hora para outra. Se a pessoa faz isso sempre, se aquilo é real, a vida dela já deve estar toda renovada. Entendeu o que eu estou fazendo? Entende como é que é? Toda renovada em que sentido? Como é que é? O senhor disse a vida da pessoa deve estar toda renovada. Vai mexer em tudo, porque a projeção mexe com tudo. Eu queria saber dele. É o fenômeno que mais, vamos dizer, reformula, refunde, faz uma reconstrução das coisas. Senão não é projeção, é apenas um processo de imaginação, de fantasia. Se é projeção, a pessoa já mudou muito. Isso do jeito que você está falando, tem projeção todo dia? Sim. Deve ser então uma pessoa veterana, alto nível. Essa já está mudando tudo. Ela não é mais uma pessoa medíocre. Poder-se-ia ser exemplo prático da aplicação, segundo a tabela de cotejo, Neomundividência, Reto Mundividência, página 11, a criação da neotecnologia Propass. E item 7, otimismo evolutivo. Item 7, otimismo evolutivo, voluntariado EIC, indiferença evolutiva. Sim, a neotecnologia Propass sempre é uma coisa positiva. Agora, a neomundividência e retromundividência, não há dúvida que isso tudo ajuda. Tá certo, pode ser. O local onde a consciência faz a técnica do EV pode interferir no desempenho da técnica? Pode, é lógico, qualquer local pode influir, por causa do holopenseiro, onde a pessoa está. Uma coisa é você fazer um local baratrosférico. Outra coisa é você fazer um local paradisíaco. Cada um depende do que é. Por exemplo, você ir numa boate onde todo mundo está usando tóxico. Você vai fazer o EV lá. É muito mais difícil do que você vir aqui, por exemplo, no tertuliário, o dia, por exemplo, que o Felipe esteja falando sobre cosmoética. Uma floresta pode potencializar a instalação do EV? Pode. Desde que a pessoa faça assimilação com a botânica, com a vida vegetal. Tem que ser no meu estilo. Chega lá e você se sente em casa. Você encontra só com seus parentes. Eu sou parente da grama, da flor, da planta, do fruto, da árvore. Eu tenho parentesco com esse processo. Um assediador ou vários assediadores podem atrapalhar na técnica do EV? Como podem? São especializados nisso. Tá certo? Of course. Professor, você me pediu para olhar as questões das lacunas na questão do Balzac, as lacunas que ele deixou. Aqui na crescendologia, você pôs o crescendo mini-mundividência, mega-mundividência e para-mundividência. Atualmente, parece que ele alcançou essa condição, né, da para-mundividência. Agora, a interassistencialidade não foi um furo grande no trabalho dele, assim, de não ter expressado isso de uma maneira mais clara? Ele devia ter exposto certas coisas, mas dentro daquela época, a situação dele, ele estava muito bitolado. Bitolado com o processo social de Paris, bitolado com o processo da monarquia, muito na cabeça dele, entende? Praticamente uma oligarquia, no caso, mas muito mais do que isso, uma aristocracia. Era mais a aristocracia como um todo, isso aí influiu demais nele. Outra coisa também era o processo de sobrevivência, que ele queria ter sempre um nível social que ele não conseguia manter. E tinha um problema com a mãe, né? Aquilo influiu muito nele. Mas assim, o que você diria que foi a grande falta? Ele morreu muito cedo, morreu muito moço. Anos. Muito pouco tempo que ele viveu. Qual que teria sido, Valdo, a maior lacuna que você vê? Que deixou mais passar? É o temperamento dele, né? O temperamento dele era difícil, dentro dos processos dele. Por exemplo, ele era muito excessivo, ele era desordenado,
trabalhava demais, mas, por exemplo, ele não tinha, ele era o workaholic clássico. Total, completo. Ele é um exemplo de workaholic. Eu sempre falei isso. Agora, o processo todo é o seguinte, ele não tinha prioridade. Talvez a lacuna maior foi essa, mas nós não podemos falar que seja a lacuna maior dele, não é o maior trafar dele. Pelo seguinte, tem que ver o temperamento dele que predispunha a essa condição. Você está entendendo? A falta de priorização. É o temperamento. Um pouco fantasioso, assim, excessivo. Não, demais, o problema do isolamento dele. Agora, uma coisa, por exemplo, nós temos iguais. Isso, o transmentor já tinha falado, quando veio com ele para falar comigo sobre o livro, isso lá em 60. Ele falou assim, ó, vocês são iguais numa coisa, vocês são apaixonados pela palavra. Ele tinha razão. Apaixonado pela palavra. Até um certo ponto é isso mesmo. O meu processo com palavra é uma loucura, né? Olha como eu jogo com palavra, querendo ou não. Agora, sempre fui assim, mesmo pequenininho. Entende? É o jeito. Agora, o Balzac, o processo dele todo era problema de palavra. Então, a palavra é um fator, vamos dizer, como objeto físico dos mais sérios que tem. A meu ver, é a palavra. Eu já cheguei a escrever sobre isso. Você tem um verbete, né? Tem. Palavra. Tem. Mas agora, eu já escrevi outras coisas sobre esse assunto. Tem nos meus livros, já falei. O processo é muito sério. O termo, o vocábulo, o fonema, o grafema, essas coisas todas. Quer dizer, a palavra pode ser tanto o fonema quanto o grafema. Então, aí varia um monte de coisa. A palavra mental, o negócio é seríssimo. Colocar isso como é, etc. Agora, por exemplo, a minha afinidade com ele é por causa da palavra. Por isso que ele conseguiu escrever um livro em pouco tempo, aquilo que ele queria. Entende? E outra coisa, é por isso que está dando tanto trabalho para gosmar. Porque tem as nuances das palavras do jeito que ele escreveu. Eu quero saber nessa. O caso é sério. Acompanhando a tributologia, entendeu? É lógico, senão ele não estaria. Mas para ser balzaquista tem que ser. O que eu vejo é o seguinte, Mauro, uma pessoa para estudar outra personalidade, mesmo que ela seja histórica, ela tem que ter uma afinidade com o trafor básico daquela personalidade. Por exemplo, se uma pessoa tem um historiador, o cara que vai estudar aquilo tem que ver qual é o trafor daquele historiador, que pelo menos uma parte ele tem que ter. Porque senão não coaduna, não há interatividade. O resultado não vai ser tão, eficaz. Então isso é muito sério. Na minha questão com ele, talvez esse processo da palavra seja o que pega mais. Agora veja, é o mesmo da Madame de Staël, que era o Wallace, comigo, com ele. O Wallace também admirava muito ele. Entendeu? Agora veja, olha os romances do Wallace, você vai ver direitinho essa condição. O romance do Wallace. Eu já estou aqui, gente, com uns 29 verbetes. Agora, ó, cadê os verbetes de vocês? Eu estou sendo obrigado a colocar os meus verbetes em funcionamento. Ó, tem mais 20. Daqui 2 dias, né? Nós vamos entrar com esses aqui. Agora, esse aqui está bravo. Sabe por quê? Só tem 2 verbetes de palavra só, uma palavra só. Mas tem 18 verbetes de mais de uma palavra. Vamos ver. Agora, tem umas coisas bravas aqui. Vamos ver o que vocês acham. Mas são só 2 meses de palavra única, não tem mais nada. Estamos preparados. Agora, ó, a próxima vez, vamos ver se daqui 20 dias, se a turma apresenta aí os 9 verbetes de vocês. Eu já estou clamando pelos novos verbetes de vocês. Professor. Queremos ver o que é que se passa.
Aonde estão os verbetes? Como diz o povão, cadê os verbetes? Eu não estou falando cadê os livros, cadê os verbetes? Como é que nós ficamos? Aqui, Quem é que nos apresentou o verbete aí? Vamos pensar nisso. Cadê os verbetes? Onde é que está? Aquele verbete que você guardou na sua gaveta, põe ele para fora. Tira o verbete do armário. Vamos dar um jeitinho da gaveta. Mas, Rosa, fala. Professor, essa pesquisa que eu estou fazendo é em função do meu verbete. Só me deu um verbete muito difícil para mim. Não, ele é pequeno. Corpos? A sua altura, ele ainda não está à sua Precisa altura. alcançar muito. Nós vamos arrancar um mais amplo, com uma mundividência bom, então maior. Eu estou a caminho desse verbete. Uma mundividência maior do que esse. Eu estou a caminho desse verbete, estou estudando, estou fazendo uma listagem de toda a holomaturidade que o senhor tem colocado na tributologia. Não, então, e agora com esse dividir que nós temos aí, ó, CD-ROM, isso é muito fácil. Então a pergunta é o seguinte, como eu estou fazendo uma listagem, aqui na tributologia, holomaturidade da inteligência evolutiva aplicada à cosmognoseologia, ele seria para, por exemplo, um indivíduo de porte como nós, nível evolutivo, seria o carro-chefe? O carro-chefe de quê? De toda essa holomaturidade, essa listagem dessa que eu estou... Eu penso que sim, porque sem inteligência evolutiva, como é que você vai ter cognição correta? Tem que ter inteligência evolutiva. Eu tenho acompanhado todos os verbetes. Notadamente, o autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva aplicada à cosmocogniciologia. Eu não estou falando da cogniciologia, estou falando da cosmo. Pois é. Então é a mundividência grande. Então, aí é a multividência. Agora, então, eu posso sem inteligência evolutiva, como é que a gente vai ter isso? Eu acho que precisa, não tem saída. Sim, mas como a valorização dessa listagem, eu posso colocar ela, então, lá em cima e ir decrescendo, né? Porque eu tenho acompanhado todos os verbetes que o senhor tem colocado, todas as holomaturidades, porque o meu estudo é maturidade e holomaturidade. Com o tempo, eu deixei e cheguei à conclusão que o melhor era colocar a holomaturidade na maioria deles. Não são todos, mas a maioria tem. É mais de 90%. Pelo seguinte, é mostrar o nível que a consciência está. A holomaturidade é que expõe essa realidade. É o diagnóstico, né? Pois é. Agora, o problema todo é que eu ponho sempre a palavra autodiscernimento antes, quanto à holomaturidade. Porque não adianta a pessoa falar se ela tem autodiscernimento, se ela não tem o processo também da holomaturidade. Não adianta falar em holomaturidade se ela não tem discernimento para saber aplicar isso teaticamente na vida comum, na cotidianidade dela. Está certo? Agora, eu acho que você está no caminho, você está pesquisando bem, você está assistindo porque é bem dificinho, né? Você não é uma galinha tá lembrado, simples, você é um galinheiro inteiro para ciscar. Obrigada, Isso professor. é muito importante na questão da pesquisa, entendeu? Muito sério. É só falar de novo, a enciclopédia, você já deve saber, você põe uma palavra qualquer, vem na tua cabeça, ela faz uma busca e aproxima. Não é só a palavra da enciclopédia, qualquer palavra. Qualquer palavra. Agora, hoje, tudo que eu leio, eu vejo aquilo que interessa, para ver se tem alguma novidade. Agora, como eu tenho muito trabalho pendente, você está entendendo? Hoje, o Everton acertou para mim lá mais um armário. Então, eu não posso falar que eu tenho 22 armários, eu estou com 23. Que eu precisava de mais um para me dar espaço na mesa por causa do material que tem. Eu estou acumulando as coisas. Essa acumulação, a maioria é material meu, mas alguns não são. É da turma aqui que está estudando os verbetes. Eu estou atrasado com isso. Eu tenho que seguir uma tramitação, aquilo vai aos poucos. Eu estou atrasado com coisa do trabalho seu, com o trabalho da Rosa, com o trabalho de modo geral da turma, com o trabalho da nave capitânia. Entende? Tem vários desses que eu ainda não coloquei, está faltando tudo aí. Agora, o que eu quero é o seguinte, a orientação que eu tenho é dar
em primeiro lugar, prioridade para ideias novas que possam ajudar vocês nessa altura dos acontecimentos. Então, esse é que eu dou valor. Às vezes são coisas muito simples, mas que nessa altura dos acontecimentos, isso vai ter peso na questão da mundividência da conscienciologia. Então, isso é a primeira coisa que eu estou dando efeito. Outra coisa, eu procuro compor aqueles verbetes que ainda estão faltando, por exemplo, a etimologia, alguma coisa de detalhismo. Isso é logo em seguida também. Todo dia eu trabalho com várias áreas. Todo dia. Agora, o meu trabalho maior é o de madrugada. O mínimo que eu trabalho toda noite é 3 horas. Às vezes eu posso trabalhar 4, 5, depende do que é. Depende de madrugada. Agora, eu também outra coisa. Eu estou fazendo verbete que alguns hoje dão muito trabalho. Exige muito. Porque eu tenho que ter a mundividência do trabalho que eu estou fazendo, a cosmovisão. Para ver se eu não estou repetindo, se aquilo já não foi falado, como é que é. Começa pelo título. Eu tenho que estar olhando todo o título. Senão não vai. Agora, o que eu uso mais é o Find, para ver o que eu estudo. Cada coisa que eu vou estudar, eu olho o Find, de modo geral. Agora, você vê, hoje já tem mais do que esse total que eu falei ali de 1820 verbetes, tem muito mais que isso. Essa temporada toda eu estou fazendo verbete todo dia. No mínimo, por dia, aparece um. Entende? Que é para compensar os daqui. Eu tenho ainda, estou mantendo, tem 130 verbetes acima desse que nós apresentamos aqui. Quer dizer, 130, eu posso trabalhar, então, 130 dias na frente de tudo isso aqui. 130 dias são mais de 4 meses. Para vocês, então, absorver os verbetes que eu tenho pronto hoje, vocês precisam de 4 meses. Eu teria que ficar quieto, entende? Sem fazer verbete nenhum, durante mais de 4 meses. Agora, se entram 20 de vocês de novo, já tem mais 20 dias. E se em vez de ajudar, vai piorar. Vamos ver o que acontece. Esse foi o motivo que eu quis colocar os verbetes que nós ainda não debatemos, para ajudar vocês que estão preparando os verbetes, estão fazendo, elaborando o verbete, entende? Isso é para ajudar. A ideia é boa, não é? Mas essa enciclopédia eletrônica, a busca já é um find de alto nível. Mas não, a busca e para quem está fazendo verbete vai ser ótimo. Por exemplo, índice remissivo. Eu falo tudo em inglês quando eu falo de computação, porque todos meus computadores sempre foram em inglês. Eu nunca tive nada de coisa de português. Tudo meu em inglês. Que é melhor para a orientação, que você vê quem fez Eu gosto tudo de usar os originais da fábrica. Não é só em peça, mas no modo de ser feito. Por isso que é que eu falo. E futuramente eles vão pôr os livros da Conscienciologia todos junto nessa busca. Hein? Pelo menos o essencial dos livros eu quero ver se eu coloco. Entende? Agora, eu quero ver se eu coloco também são as letras. Nessas letras tem alguns verbetes que são muito longos também. Hein? São 26 letras. Tem alguns que têm 1000 páginas. Uma letra só. Como é que fica isso? Eu não sei quantas páginas tem nas letras todas. Eu nunca somei para ver. Mas é muita coisa que tem. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Hoje, eu tenho que selecionar. Eu estou na fase da seleção. Em primeiro lugar, tem que ver a seleção. É a triagem do essencial. E ver o prioritário. Eu não posso fazer qualquer verbete hoje. Não dá mais para isso. No início era mais fácil. Hoje não, você tem que selecionar. Agora, com isso, eu vou acumulando os verbetes. Você já deve ver, por exemplo, quantos verbetes eu não trago aí para a turma ver etimologia, que eu ainda não apareci. É muito mais do que 130. É um monte deles. Porque todo dia tem coisa nova lá para colocar. Agora, o que eu vejo é esse. O momento atual, para mim, é o melhor que tem para fazer isso. Já está tudo maceteado. Tudo eu já sei o caminho, como é que é, tal. E pode ampliar aquilo.
Agora, o que eu fico procurando são as ideias originais para colocar nos verbetes. É o que falta hoje. Agora, tudo isso ainda tem que fazer uma confluência do material que eu tenho. Porque não dá para todo dia eu ver tudo que eu tenho sobre aquele tema. Eu tenho que fazer até um certo ponto e depois eu vou enriquecendo ao passo que vai aparecendo a situação. Eu vou vendo outros, etc. É o jeito. Agora, a base é essa. Vocês olham que todos esses verbetes têm argumento. Se não tem um argumento, ele tem uma parte da fatologia ou do detalhismo mais pormenores que pode esclarecer. Esse aqui, por exemplo, ele tem isso tudo. Ele tem a fatologia, ele tem o detalhismo e ele tem tabela, tudo isso para a pessoa pensar. Esse é mais coordenado. Uma outra coisa, ele não tem os 11 elementos, mas está muito fácil de fazer. Pra vocês terem uma ideia, ele tem, no detalhismo, ele tem 4 máximos, mas ele tem duas seções que falta um cada um. E tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 seções que faltam 3 só. Quer dizer, ele está praticamente quase igual ao dos 11, se você mexer aqui. E tem ainda mais um que faltam 2. Então são 3, 5, 9. O mais 4, eu poderia fazer aqui 13 em vez de 11. Entende? Agora, ó, é fácil fazer isso aqui. Qualquer um de vocês pode fazer. Com o dividir. É só procurar de acordo com cada um. Outra coisa, vamos supor, por exemplo, ó, vamos ver aqui. Principiologia, olha aí, principiologia. Eu estou dando as dicas como é que o meu trabalho, para vocês terem uma ideia como é que vocês fazem o verbete. Principiologia. Falta um só, que tem 6. Então, como é que eu vou procurar para achar esse um que está faltando aqui como elemento, vamos dizer, de explicitação? Eu vou ver tudo que diz respeito à especialidade de cogniciologia. Então eu pego no Find, lá, e depois coloco cogniciologia. E vou olhando. Se eu quero especificar a coisa, eu ponho cogniciologia entre parênteses. Agora, depois eu ponho paracogniciologia entre parênteses. Depois, cosmocogniciologia. Cada um desses que aparecer, eu vou direto no princípio e vejo se tem algum que fala sobre o assunto. Eu chego por aqui. Numa hora, eu sou capaz de preencher isso tudo aqui. E outra coisa, você não vai falar que está repetido, porque não é. Porque se ele estiver totalmente adequado para aquele tema, ninguém pode falar nada. Entendeu? Repetir, você tem que repetir tudo, porque isso aqui é enciclopédia, é igual dicionário. Tudo se repete. Mas sempre tem coisa nova. Esse aqui é o caminho. Você entendeu, então, como é que é? Agora, aqui, ó, qualquer um você pode fazer isso. Agora, tudo, por isso que eu falo, por isso que eu coloco entre parênteses, logo debaixo do título do verbete, da entrada, eu ponho lá qual é a especialidade. Com a especialidade, tudo fica perto. Fácil. Agora, tem outro macete mais sério, mas esse é só meu, esse vocês não têm. É o seguinte, são os 11 do detalhismo. Então, por exemplo, hoje eu já tenho lá cerca de 70, né? Então, o que eu peço? É cogniciologia? Então, vamos ver o que tem de cognição do que já tem 11. Às vezes, eu posso encontrar já 3, 4 verbetes desses 70 que mexem nisso. Eu já vou direto neles, porque já está tudo maceteado. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão entendendo? Então, fica muito mais fácil. Agora, pensa bem, eu estou trabalhando nos 11. Lembra que eu falei assim, não, eu quero ter 50 até dezembro, eu já tenho 70. Você pensa bem o dia que eu tiver 100. E se a pessoa, se eu tiver 200, eu vou chegar lá. Agora, se eu chegar, a visão de conjunto das coisas e a capacidade de argumentação, ó, ela vai ficar um estouro muito maior do que tudo que eu já fiz até agora. Vocês estão entendendo o entrosamento disso? Agora, tudo é um jogo de ideias, antes de mais nada.
Mas as ideias, elas têm que ter argumento, a racionalidade, para comprovar através dos fatos. Senão não adianta nada. Aproveitando a deixa, comunico, é o Leandro. Temos finalizado apenas 9 verbetes autor da CCCI para a próxima leva de 20. Reforço o questionamento dos verbetógrafos. Cadê os verbetes? Coloco à disposição para ajudar quem estiver com dificuldade para finalizar os textos. É o Leandro que mandou. Quem é que precisa aí? Procura o Leandro e dá para ele. Nós precisamos de mais 11. Tem só 9. Como é que é isso? Eu confio em vocês. Professor. 45%. Professor Valdo, Orlando aqui. Eu estou me despedindo, que eu vou agora para Vitória, agradecer o senhor e a todas as IC aqui pelo acolhimento. Quando você volta trazendo o seu verbete? Chegando lá, já tem que entrar. Para não virar abóbora, chegar lá dispensado virar abóbora. Você traz e vai conversar com o Leandro. Eu conversei com a Rosa, ela me deu umas dicas legais. Eu comprei a apostila. Eu estou chateando ele desde que chegou aí sobre o verbete. O senhor não é uma cabeça. Sabe tudo. É meu conhecido lá, sabe, da Ilha do Boi. Da Ilha do Boi. Isso não voltou mais, né, lá para a Ilha do Boi. E outra coisa, ele está na vitória. Quer dizer, ele não tem fracasso. O dele é na vitória. E o pior, é do Espírito Santo. Quer dizer, se fosse uma consciência qualquer, mas não é, uma consciência harmonizada, equilibrada. Tem que dar um jeito nele. Agradecer as consciencioterapeutas que eu fiz consciencioterapia, que é a Juliana, a Roberta e a Gislaine, que foi muito bom para mim. Foi, né? É excelente, eu precisava disso mesmo. E, realmente, como o senhor disse, que eu assisto a Tertúlia sempre que posso, ao vivo, é um banho de loja, realmente. Meu parapsiquismo deu uma acelerada. E a responsabilidade é muito maior, porque eu comecei a docência agora, né? Dei meu primeiro CIP, lá em Vitória. E, gente, é Vitória após Vitória, lá na nova, uma das novos centros acadêmicos, né? Vitória, êxito, sucesso, conquista. Tá bom? Um abraço aí para todos. E não vou esquecer de mandar a manga abóbora para o senhor lá da casa da não, essa nós estamos esperando. Estamos esperando. Mas eu tenho outro compromisso, professor. As duas aqui não conhecem o beiju, que é feito da farinha, não. Que é isso? Que vergonha. As duas aqui, ó. Que vergonha. A Pilar que me ensinou aqui. Quer dizer que você vai mandar uns beiju para ela. Ela manda para o senhor também, se eu tomar com leite. É beiju de mandioca. Não toma leite, mas come sozinho. É beiju de mandioca esse? De mandioca. Tem o doce com coco e tem o salgado. Beiju da minha infância, não brinca não. Tem muito no norte do estado. E outra coisa, tem um beiju que às vezes fica enroladinho. Isso. Parece... Ela vai ficar toda parece beijuzada. Comida do Arlindário. Enroladinho. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Tudo de bom. Valeu muito, tá? Tá bom, obrigado. Boa viagem a você. Valdo, aqui eu queria saber... Só rapidinho, em relação às enciclopédias, o pessoal que comprou a enciclopédia, a gente vai estar entregando na Editares. Tá? Pessoal aqui de Foz do Iguaçu, é só chegar lá, não precisa levar recibo, comprovante. É só pegar na Editares. Porque a lista está lá na Editares. Agora, eu estava falando que o DVD aí, o CD-ROM, está muito caro. Eles estão vendendo por 95 cada um. Por que é tão caro? Mas era o preço desde o ano passado já, 95. Pois é, mas vamos dar um jeito nisso, eu acho que está muito caro. Como a enciclopédia está aumentando, precisa vender mais barato. Em vez de ampliar, é o contrário. Vamos diminuir. Vai ficar mais acessível. Senão o povo se assusta, né? Tem que conversar com Editares. Agora, o dividir é muito bom. Em vez de ter todos esses volumes, o cara tem aquela coisinha que compra no bolso. Agora, professor Valdo, agora quem comprou a enciclopédia que mora fora de Foz do Iguaçu, se quiser a gente pode mandar pelo correio, pelo frete. Só que a gente lembra que os 2 kits são 25 quilos, então vai dar um preço razoável. A sugestão que a gente dá é as pessoas que vierem fazer curso aqui em Foz do Iguaçu, complementar, curso de final de ano. Uma mala e leva. Uma mala grande uma mala. E leva de presente. Tá certo. Você falou que a orientação que você tinha é de fazer os verbetes, os temas que ajudassem mais a gente, né? Que forem mais prioritários para a gente. Atualmente, para esclarecer mais. Pois é, e nesses 130 que você tem à frente,
você tem que selecionar periodicamente 20, né? Como é que você faz para selecionar esse 20? É pela linha de montagem ou você seleciona? Não, não sou eu não seleciono, eu deixo o negócio acontecer, eu deixo por conta do Everton, ele que pega lá, os próximos que tem, porque eu preciso de ver se foi feita revisão, se não foi, etc. Por isso que tem alguns desses que saíram agora, que é a primeira vez que nós publicamos sem revisão final. Não tem. Entende? Mas tudo é protótipo, nós estamos em andamento. É uma criança que está crescendo. Ainda não chegou na maioridade, não. E o tema... Não está com os 26 anos. E os temas, assim, que ainda não foram feitos no verbete, você só tem o tema, tem muita coisa ainda? Como é que é? Os temas, os títulos dos verbetes, os assuntos que ainda os verbetes não estejam prontos. O que tem? Você tem isso... O quanto que você tem disso? É muito número? Escuta, eu tenho 26 letras. Algumas dessas letras têm 1000 páginas. Esse raciocínio. Por exemplo, nós nunca ficamos sabendo quantas páginas tem nas 26 letras. Você calcula que tem quanto? Por letra, não é menos que isso, não. Veja bem, se são 26 vezes 700, quantas dão? Fazer por baixo, então, 500. A média de 500 páginas. 500. Então, nós temos aí 13 mil. Tem mais 13 mil páginas. É o dobro desse aqui. Valdo, tem também os livros que você já colocou. Não, tem umas letras que tem muito verbete, muita coisa que pode ser colocada. Eu vou fazer o levantamento lá das páginas. Agora, ó, muita coisa dessa nós vamos eliminar, para não ficar rebarbativo nem nada. Agora, nessa eliminação, tem muita coisa que você pode pegar lá e eu posso trazer para enriquecer os verbetes já existentes. Isso tudo tem que ser feito. Se eu trabalhar mais 12 anos, pode ser que eu dobre essa situação que está aí. Eu precisar de uns 12 anos no mínimo, pelo meu cálculo. Professor Valdo. Tudo isso é onirismo, né? Nós estamos falando aqui, ninguém sabe. Você pode comentar a necessidade dessa neovisão do mundo da pessoa dentro da Resex e na Recim? O problema, a necessidade séria e braba mesmo, Malo, é devido ao curso intermissivo. O curso intermissivo, ele naturalmente traz a neo. Então, como é que vai fazer um curso intermissivo? Tem que ter isso, não tem saída. Valdo, aqui no ar, só para complementar. Nós temos mais 17 kits só, tá? Disponível à venda. Você entregou 17. É impressionante isso aí, com o preço que tem, as coisas todas. Só tem mais 17. 17. Hein? Agora, não, os de Uberaba ficaram com o professor. Já chegaram todos que vieram lá de Uberaba? De Uberaba ainda não. Ainda não. Mas aqueles de Uberaba a gente considera... Esse aí você roubou aonde? Esse aí chegou da gráfica, uma leva, agora de manhã. Sei. A outra leva chega semana que vem. Só que vendidos, quer dizer, a gente só falta vender 17 pelo nosso levantamento. Então as pessoas que não compraram, ou que estão aí, né, dando sopa, né, ainda tem 17. Mas nós já pagamos praticamente toda a nossa despesa lá. Esses 17 ainda vão durar muito tempo. E agora nós vamos demorar aí, talvez 1 ano ou 2 para publicar a 7ª edição. Né? Devido ao processo, do tamanho da coisa, tem que esperar mais agora. Uhum. Isso aí vai demorar um bocado. Então, esses 8 volumes podem ajudar a pessoa durante uma boa temporada. Hein? Para ampliar o processo de visão, né? Neomundividência. Agora, o verbete hoje é bem adequado para falar sobre a enciclopédia. É a cara da enciclopédia. Isso aqui, tudo que está aqui. Agora, não é a cara de vocês, porque vocês são superiores a isso. Mas, fala, Felipe. Polinomiologia. O que você quer? Eu já toquei nesse assunto. O que você quer? Ele não pode ser um crescendo também? Poder pode. Mas aqui, ele está no crescendo. Está no... Eu já andei explicando isso aí. Ele é um crescendo.
Agora, ó, polinômio, trinômio, ciclo, tudo pode ser crescendo. Eu já expliquei isso aí. Agora, o que eu quero é você pensar as abordagens com a cosmovisão. Todas essas sessões que eu uso com mais frequência visam a cosmovisão. Presta atenção. Agora, ó, eu estive explicando aqui um dia desse. Sinergismo é um processo de ir crescendo. Sinergismologia, você não falou disso. Aí, é o primeiro da aula. Presta atenção. Princípio. Às vezes, você julgando com os princípios, você mostra também o processo de crescendo. Agora, código. O seu código, a hora que passa para o código grupal, é um crescendo. Sim. Você está começando a entender? Põe o crescendo nisso, você vai ver que tudo é um processo de evolução. Agora, tem mais, né? O problema, por exemplo, aqui, quer ver? Mais. Efeito. O efeito, às vezes, é um processo de crescendo. Se o efeito é crescente, ele é um crescendo. Agora, o ciclo, eu já falei, esse é. Binômio, ele, às vezes, chega nisso. Depende do que você vai fazer. Agora, o mais certo mesmo do crescendo, aí no caso é o trinômio e o polinômio. Agora, a interação pode ser também um crescendo, depende do que você está mexendo. Agora, junto com isso, nós temos aí, quantos você vai ver? Só aqui do detalhismo. Só estudando as sessões do detalhismo. Você vê esse crescendo. Agora, para nós, é muito importante o crescendo devido a isso que eu já falei aqui umas 2 vezes, que é o problema da priorização. O que é que nós erramos na vida passada? Que a gente errou mais. Foi a falta de prioridade. Você estava fazendo umas bobagens, dentro do processo político, mexendo com arte, uns processos muito subcerebrais, tudo falta de prioridade. O Arlindar estava lá mexendo com os processos dele, da máfia, daquele negócio todo. Tudo sem prioridade. O João estava mexendo com o início das máquinas, você está entendendo? Que faltava prioridade. Ele mexendo nas coisas muito pequenas, com a cabeça dele, tinha que colocar num lugar maior. Agora, nós estamos começando a descobrir a prioridade a partir do curso intermissivo. Por exemplo, vocês nos estudos, todo mundo aqui andou fazendo estudo formal, na escola, em casa, tudo. Observa quão poucas vezes você ouviu o povo falar sobre as suas prioridades. Na minha, acho que nenhuma. Então, você está entendendo? Agora veja, essa priorização, por isso que eu falo em priorologia, autopriorologia, priorização, autopriorização. Eu tenho que falar nisso o tempo todo, o povo saber o que é o prioritário. Então, como é que nós ficamos? Uma das prioridades mais sérias é a sua auto-organização. É a segunda que a gente podia falar. No passado nós erramos muito porque não tinha prioridade. Não tinha prioridade porque não tinha organização. Hoje a gente já pensa isso tudo o tempo todo. Sem auto-organização não tem prioridade, né? Pois é. Uma coisa depende da outra. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 41 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 20 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados da Alzira sobre o curso do Cinco Cobaia e o recado do amigo da enciclopédia com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Bom, hoje a gente queria apresentar para vocês 2 voluntários que entraram na equipe do programa Amigos da Enciclopédia. Vieram de São Paulo, o professor Fernando Barbaresco, está sentado ali, e a professora Eliana Manfroy. Então, a gente está montando um Dream Team, né? Uma salva de palmas para eles, né? Então, a gente queria agradecer, eles estão entrando com tudo aí. O Fernando vai trabalhar na parte de gestão do programa Amigos, a Eliana vai mexer com a questão toda de institucional. Então, o pessoal de fora, de Foz do Iguaçu, as unidades, as ICs, a partir de agora vão ter um rosto, que é a professora Eliana Manfroy. O meu rosto vai ficar aqui menos, bem menos.
E a gente está aí montando esse trabalho, então vai vir muitas novidades para vocês aqui ainda, a gente vai divulgar nesse ano, mas para 2011 tem bastante novidade. E essa novidade nossa aqui, né, o nosso laptop, que a gente vai sortear dia 14 de novembro, sem ser esse domingo ou outro, para todas as pessoas que renovarem a sua inscrição. Nós fizemos um levantamento, o professor Fernando Barbaresco fez um levantamento, que nós temos 95 inscrições que vão expirar agora, nos meses de novembro e dezembro. Então é muita gente que expira a inscrição nesses próximos 2 meses. Então, gente, ó, quem está para expirar a inscrição nesses próximos meses, respire um novo laptop aqui, faça inscrição agora, essa semana que vem, e concorra a essa super máquina aqui, que é esse laptop da Lenovo. Lembrando, reforçando em relação aos kits da enciclopédia, nós temos apenas 17 à venda. Tá bom? Então, quem tiver interesse, estiver fora de Foz do Iguaçu, pode ligar na recepção do SEEC, lá que vão ter mais orientações. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. Nosso convite hoje é para quem quer mudar de patamar evolutivo através do curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma. Você quer aumentar a sua criticidade sadia e compreender melhor a si mesmo? Venha participar do curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma nos dias 13, 14 e 15 de novembro. Os professores serão Flávia Guz e João Aurélio Bonassi. As inscrições e maiores informações podem ser adquiridas na recepção do SEAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Sistematicidade do Associacionismo. A especialidade, a Sociologia. Ok? Obrigado a todos e uma boa tarde.